O empresário ele ganha, em primeiro lugar, a grande possibilidade de explorar e conhecer a principal e maior fonte de informação sobre empreendedorismo no Brasil e na América Latina, principalmente. Bom, a gente tem uma grande diversidade e variedade de informações. Como eu disse, são informações sobre empreendedorismo e assuntos correlatos. Então, nessa base de informação do Sebrae sobre empreendedorismo, você tem uma série de assuntos. Assuntos sobre como abrir uma empresa, como trabalhar a questão das vendas, né, que é fundamental no início, né, a questão de marketing de relacionamento, ou seja, como você tratar o seu cliente, né, e até antes disso, ou seja, antes do negócio abrir, você tem uma série de informações sobre como montar um pet shop, como montar uma lan house, né, como montar uma lojinha para produtos de informática e até alguns segmentos bem interessantes e pouco explorados, por exemplo, como montar uma fábrica de troféus, como montar uma fábrica de hóstia, né? Então você tem uma diversidade incrível de informações que são fundamentais até antes da formalização do negócio e também, principalmente, durante a gestão do negócio. Bem, é muito simples, né? O primeiro de tudo é a pessoa saber aonde se encontram essas informações na web, né? E tem um endereço. O endereço é www.sebrae.com.br. Assim que a pessoa chega na homepage, na página principal desse portal, no canto superior direito, tem um pequeno buscador, uma caixinha de texto, tal como o Google, por exemplo, onde a pessoa pode digitar as palavras-chave, né? Por exemplo, lan house, ou, por exemplo, fábrica de hóstias, ou, por exemplo, como abrir o meu negócio. Então, ela escreve essas palavras-chave, ou se não, faz uma combinação de palavras-chave. Por exemplo, a pessoa quer saber como fazer um fluxo de caixa, né? Ou como exportar mel, e coloca a palavra exportar e mel, né? Então, aí ela clica em buscar, no botãozinho buscar, que está bem do lado direito, né? E o buscador ele vai fazer um rastreamento em diversas bases de informações que têm diferentes tipos de documentos, documentos curtos, documentos mais aprofundados, e aí cabe ao cliente, né, identificar aquele documento que atende, né, da melhor forma aquele momento. Às vezes ele quer uma informação mais superficial sobre como abrir uma empresa, né, ou sobre fluxo de caixa, ou sobre marketing, né? Então, a gente tem duas coleções muito interessantes, que é a da biblioteca e o Ideias de Negócio, que é essa base que informa sobre, que orienta o empreendedor sobre como montar um negócio. E do lado esquerdo, assim que ela aperta no botão buscar, do lado esquerdo aparece vários filtros, né? E um dos primeiros filtros é sobre a fonte de informação, ou seja, de qual base estão vindo esses conteúdos. E tem a biblioteca e ideias. Se a pessoa quiser aprofundar na coleção de uma dessas bibliotecas, né, basta ele clicar lá em biblioteca ou em ideias de negócio, por exemplo. E aí ele vai ter todos os conteúdos que respondam àquelas palavras-chave. Olha, o acervo ele realmente é bem grande, né? Nós temos como eu falei, nós temos uma diversidade, uma quantidade enorme de conteúdos, né, que abordam diferentes temas, né? Mas como exemplo, na biblioteca online nós temos uma tipologia. Eu acho importante falar um pouco da tipologia, o que a pessoa encontra em determinada base, né? Na biblioteca online nós temos mais teses, artigos técnicos, né? Temos relatórios de pesquisa, diagnósticos, né? Em vários segmentos de mercado. Então, são informações mais, diríamos assim, mais detalhadas, né? E com uma extensão maior, ou seja, onde a pessoa tem a possibilidade de se aprofundar. E hoje, essa base, né, na biblioteca online, nós contamos com mais de 5.000 títulos, né, produzidos tanto pelo Sebrae, parceiros e também pessoas, né, estudiosos, pesquisadores, interessados no assunto empreendedorismo. Na ideia de negócios, né, que é na base de ideias de negócios, que temos informações do tipo como montar, né, como iniciar determinado negócio, nós temos mais de 800 títulos, né, de
diferentes modalidades, digamos assim, segmentos de negócio sobre como montar. Isso é um ponto fundamental, né? O Sebrae tem uma grande preocupação e ele, todo ano, né, ele desenvolve esforços contínuos no sentido de disseminar essas informações. Então, as informações que estão lá no portal Sebrae são informações livres e gratuitas. Ninguém precisa pagar por aquela informação, né? Então, qualquer empresário ele pode acessar essa base de dados, copiar esse conteúdo ou imprimir esse conteúdo, enviar para um amigo, né? Ele pode, alguns conteúdos, desde que citando a fonte, né? Ele pode publicar no site, né? É importante citar a fonte, mas só não pode comercializar essas informações. Sim, com certeza ele pode sim se tornar um vetor, né? Um agente que dissemina essas informações. Na verdade, o profissional que trabalha numa lan house, ele não está vendendo a informação, na verdade ele está vendendo um serviço sobre como acessar as informações, né? Ele é como se fosse um corretor de informações. Ele indica para o cliente, né, por exemplo, da sua lan house, que vai até lá, que às vezes está com uma necessidade específica sobre alguma informação sobre empreendedorismo, e aí esse profissional da lan house, ele tem a possibilidade, né, ele vai ter o conhecimento, ele tem o conhecimento de como ensinar e orientar aquele cliente a acessar aquela informação. Ele vai dar o caminho, né, aonde aquele cliente, até algumas técnicas básicas sobre como pesquisar, né, conteúdos sobre empreendedorismo no site do Sebrae. Né? Eu acho que a melhor forma é experimentando, tendo a experiência, porque é na experiência, no uso, né, que ele vai vivenciar todas as possibilidades e todas as funcionalidades e os melhores caminhos para achar determinados tipos de informações. Então, a minha sugestão, né, a minha recomendação é que ele acesse o portal Sebrae, né, brinque, né, às vezes formule algumas questões, aí ele vai construindo, né, estratégias de busca, né, e navegando pelas funcionalidades de navegação e busca do portal, e aí ele vai descobrindo, né, algumas possibilidades, até alguns atalhos sobre como acessar determinados tipos de informações.